Eu quero falar hoje sobre nos movermos pela palavra da fé. Fala para quem está do seu lado: você precisa se mover pela palavra da fé. Fala para quem está do outro lado, só para ninguém ficar com ciúme. Fala: irmão, você precisa se mover pela palavra da fé. O que é a palavra da fé? A palavra da fé é o próprio Deus. Deus é a palavra. O Deus de milagres, o Deus do impossível, o Deus do sobrenatural, o Deus que manifestou a redenção, o mesmo Deus que desenhou as estrelas, o mesmo Deus que desenhou o seu interior, o mesmo Deus que esqueceu do seu passado, do teu pecado, quando você foi redimido em Jesus. É o mesmo Deus que desenhou o teu futuro e já está lá esperando você chegar. É esse Deus, o Deus da palavra, o Deus de aliança, o Deus da promessa, o Deus que é a palavra. Sabe, a Bíblia não contém a palavra, a Bíblia é a palavra. E essa palavra precisa ser conhecida, precisa ser absorvida, precisa ser declarada, precisa ser confessada. Uma Bíblia aberta em Salmos na prateleira da família de alguém não vai mudar nada, é só mais um livro. Um livro que é estudado sem que haja temor não vai mudar nada, é só mais informação. Mas a palavra revelada muda histórias. A palavra revelada é quando o próprio Deus se apresenta para nós. Alguém está comigo aqui, gente? Pelo amor de Deus, eu não estou falando de mim, eu estou falando dele, eu estou falando do Deus da palavra. Se a palavra não mudar a tua história, nada muda, irmão. Ela é a base fundamental da igreja, ela é a segurança que nos sustenta em dias difíceis. A palavra que criou todas as coisas quando nada existia é o que sustenta, apesar de tudo se levantar. Então a gente tem que ter esse entendimento: o Deus que criou tudo quando nada existia é o Deus que sustenta mesmo que todo o inferno tente destruir. Ninguém pode desfazer o que Deus fez, desfalar o que Deus falou. Então eu continuo preso, agarrado, firmado na primeira palavra que Deus me deu. Você está comigo? Diga amém. Primeira chave que eu quero compartilhar a respeito da palavra da fé é que você se torna aquilo que você está falando. Isso pode ser libertador para alguns e pode ser assustador para outros. Olha para mim, irmão, em nome de Jesus. Você se torna aquilo que você está falando. Tem pessoas que só reclamam e se assustam porque parece que as coisas estão dentro de uma espiral. Não é a lei de Murphy que está vindo contra você, são as suas palavras que estão retornando contra você. Você conhece alguém que só espera o pior e depois de algum tempo parece que só o pior está acontecendo? Por quê? Porque você liberou palavras, palavras se tornaram realidades e elas voltaram para bater na sua porta. Foi feito um estudo algum tempo atrás, eu vi um pastor americano falando sobre isso e eu achei incrível. Fizeram um estudo em algumas igrejas e eles perceberam o seguinte: 97%, se eu não me engano, 97% do medo que algumas pessoas tinham em relação a algumas coisas que poderiam acontecer, depois de algum tempo, elas perceberam que aquilo não aconteceu. 97% do medo dos entrevistados não se tornou uma realidade. Então o que eles perceberam é que a gente acaba tendo tanta preocupação com coisas que nem vão acontecer, que a gente acaba ocupando a nossa mente com um espaço que deveria ser para a gente liberar milagres e maravilhas e cenários que vão acontecer. Irmão, às vezes a gente está preocupado demais com gigantes que ainda nem chegaram, a ponto de não gastar tempo liberando palavras sobre milagres que vão chegar. Se torna uma igreja em busca de livramento o tempo inteiro. Livramento da fuga, livramento do medo, livramento da imigração, livramento da polícia, livramento do que seja. Irmão, Deus não te chamou para ser um fugitivo buscando livramento o tempo inteiro. Deus te chamou para liberar novas realidades, abrir a boca e usar a voz profética que a igreja tem. Essa é a palavra da fé. Tratar coisas que não são como se já fossem, trazer existência aquilo que não existe. Isso é fé. Qualquer coisa abaixo disso é positivismo. Qualquer coisa ao lado disso é entretenimento. Mas a fé é um firme fundamento, é uma firme convicção. A fé não deixa espaço para dúvida. A fé não negocia com o natural. A fé diz o que vai acontecer e pronto, já aconteceu. Isso é fé. Isso é fé, irmão. Tudo é possível ao que crê. Pastor, eu acho que você está exagerando. Então a palavra está exagerando. A palavra está dizendo: tudo é possível ao que crê. Se você crer e não duvidar, assim será feito. Se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, me pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Isso é a palavra. Não é a minha teologia sistemática a respeito de fé e milagres. É o que a palavra diz. Crer e não duvidar.
Eu lembro que uma vez eu estava ministrando numa conferência no Rio, e aí um pastor que estava pregando no dia, ele fez um convite para quem precisava de cura. Eu achei aquilo incrível. Ele falou: quantos creem que Jesus pode curar? Levanta a mão. As pessoas levantaram. Você que está enfermo e precisa de uma cura, sai do seu lugar agora e vem aqui à frente. E aí eles vieram. E aí ele orou por aquelas pessoas, mas não convidou aquelas pessoas a orarem. E aí depois a gente foi jantar. Eu falei: pastor, por que você não convidou quem foi à frente para fazer uma confissão de fé? Ele falou: André, porque quando ele levantou e saiu do lugar, ele está tendo uma atitude de fé. Mas tem muita gente que tem uma atitude de fé, mas logo depois tem uma confissão de dúvida. Então eu prefiro me agarrar à primeira atitude que ele teve e crer com ele até que o milagre aconteça. Irmão, às vezes a gente tem fé para levantar de alguns lugares e andar até outros, mas é no meio do caminho que muita gente começa a duvidar se vai acontecer. Não é para começar. No começo a gente tem fé misturado com euforia, expectativa. A gente está excited. Esse negócio vai dar certo. Eu vou começar esse business. O aluguel é caro, mas está tudo certo. O down payment, eu vendi algumas coisas, mas vai dar tudo certo. E a gente começa. A gente tem uma palavra, a gente tem fé, a gente tem uma expectativa. Mas na primeira crise, muita gente começa a duvidar. Será que Deus vai fazer o que falou que faria? Será que Deus vai cumprir o que disse que cumpriria? É no meio do caminho que tem muita gente esmorecendo na fé. O desafio não é começar, irmão. O desafio é permanecer enquanto os meus olhos não veem o que Deus disse que faria. É quando o nosso natural começa a sabotar o sobrenatural. Irmão, pega essa chave. O natural está o tempo inteiro tentando sabotar o sobrenatural, plantando dúvidas. Será que vai se cumprir? Será que vai acontecer? Será que vai? Irmão, duvide das suas dúvidas, mas não duvide da sua fé. Será que eu fui chamado? Você acha que eu nunca tenho? Eu estou falando aqui, eu não sou um super crente, não. Você acha que eu não tenho dúvidas? Você acha que às vezes vem um culto como esse que não está tão cheio como poderia? Você acha que eu não me questiono? Será que eu entendi certo? Será que Coral Springs celebra o que a gente carrega? Será que é para esse lugar? Será que é nesse tempo? Mas aí logo em seguida eu preciso duvidar das minhas dúvidas e me firmar na palavra que Deus deu. Eu sei o que Ele me mostrou, eu sei o que Ele me falou. Então não tem a ver com o que eu sinto, tem a ver com o que Ele fala. Muita gente aborta ações de Deus porque para dar ouvido para sentimentos e não está ouvindo a palavra. Sentimentos, fala para quem está do seu lado. Sentimentos passam, irmão. Sentimentos passam. Tem gente desistindo por causa de sentimentos. Tem gente saindo da igreja por causa de sentimentos. Tem gente abandonando a jornada de fé por causa de sentimentos. Tem gente deixando dúvidas entrarem no seu coração por causa de sentimentos. Por isso que a gente precisa ter uma fé firmada na palavra, uma fé firmada em Deus e nas suas promessas, uma fé firmada numa rocha inabalável. Porque sentimentos todos nós temos. A gente tem um dia mau, a gente tem um dia do desânimo, a gente tem um dia do cansaço. Só que a gente precisa deixar sentimentos de lado e se firmar a palavra, porque os sentimentos mudam, mas a palavra não. Você quer um exemplo claro que todo homem casado vai entender muito bem? Existe um período que com certeza foi estabelecido depois do pecado, chamado TPM. Não, com certeza, a mulher agora vai sentir dores de parto. Toda a dinâmica que Deus mudou a partir do pecado, com certeza a TPM está envolta nisso. Então, o que é a TPM? É um período que a mulher está com uma bomba de hormônios emocionalmente. Algumas ficam instáveis, mais irritadas. Agora é impressionante, quando a sua esposa entra na TPM, você já sabe, você está na TPM, né? Ah, tá. E quando ela sai, é como se um Shrek tivesse ido embora, apareceu uma princesa da Disney. Você fala: o que aconteceu? Ah, já sei, TPM acabou. Então entenda, eu quero que você entenda que algumas estações na sua vida são como a TPM da sua esposa, ou da sua mãe, ou da sua irmã. Parece que nunca vai passar, mas quando você acorda, vai ver, já passou. São temporárias. Eu estou usando uma brincadeira para criar uma analogia, para você entender que tudo que é sentimento é temporário, tudo que Deus estabeleceu é eterno. Mas olha que loucura, às vezes a gente abre mão de coisas eternas por causa de sentimentos temporários. É por isso que ele fala: olha, a gente não tem que se firmar naquilo que se vê, porque aquilo que se vê é momentâneo, mas aquilo que não se vê é eterno. O
meu chamado em Deus é eterno, a minha identidade é eterna, a minha salvação em Deus é eterna. As promessas que Deus me fez são palavras de vida eterna. Agora, os meus sentimentos são momentâneos, mau humor momentâneo, desânimo momentâneo, cansaço momentâneo, perseguições momentâneas, crises momentâneas. Tudo passa, irmão. Inclusive estações boas também. Quantas pessoas a gente não conhece que estavam vivendo um momento incrível e depois se estabilizou e está tudo bem. Isso é vida real, real life. Isso é vida real. Mas a gente tem que entender que isso vai passar. Eu não sou o meu pior momento e eu não sou o meu melhor momento também. Eu não sou um momento, ponto. Eu não sou um momento. Porque senão, quando está tudo bem, eu consigo acreditar que Deus é bom. Mas quando está tudo mal, eu começo a questionar se Deus se esqueceu de mim. Deus não mudou porque o meu momento mudou. Deus não mudou porque a minha circunstância mudou. E quando a gente começa a estabelecer uma jornada de fé pautada nessa confiança, a gente não é mais refém das circunstâncias. E você está ouvindo isso de alguém, e quem caminha ao meu lado sabe, tem momentos que eu chego a parecer até frio, porque essas coisas não tiram a minha alegria. Se hoje eu precisasse, por algum motivo migratório, voltar para o Brasil, Deus, eu tenho certeza que no seu tempo perfeito tem algo que o Senhor quer fazer com a minha família no Brasil. Se Deus me enviasse para outra nação, Deus, estava tudo tão incrível aqui, mas imagina o que o Senhor vai fazer então nessa próxima. Se o Senhor me moveu de um lugar de superabundância e de romper, é porque o Senhor tem algo melhor para mim. A gente tem que ter um entendimento que no tempo perfeito de Deus, Ele não me deve satisfações. Ele sabe o que é melhor para mim. Por mais que eu não entenda hoje, vai fazer sentido amanhã. A gente fica mais em paz, irmão. Um médico que cuidou de mim quando eu estava internado há 5 anos atrás veio visitar a gente algumas semanas atrás. E ele falou: pastor, como é que você está? Como é que está o seu coração? Eu falei: eu estou bem, eu estou ótimo. Às vezes bate um cansaço e a minha mente começa a falar: será que é bom fazer um check-up? Mas aí logo depois eu duvido das minhas dúvidas. Eu falo: não, eu estou completamente sarado, a minha saúde é perfeita, está tudo certo. Mas eu confessei algo para ele que eu sinto de confessar isso para vocês aqui. Tem poucas pessoas ouvindo, somos só 4.000 famílias online, mais alguns aqui. Vou falar com muito temor e diante de Deus. Eu falei, o nome dele é Calê. Eu falei: Calê, se Deus permitisse, eu creio que não vai acontecer, mas se Ele permitisse que eu voltasse para um período de internação por qualquer motivo, eu não questionaria. A minha pergunta ia ser a mesma que eu fiz na primeira internação: o que a gente vai fazer junto nesse tempo? O diretor de um hospital de câncer de Minas Gerais liberou que cada paciente internado recebesse uma cópia do livro que eu escrevi quando estava internado num leito. Os meus pais foram entregar um livro dizendo: o meu filho estava no mesmo leito que você, Jesus curou ele e ele escreveu algumas coisas sobre isso, vai fazer bem para você. Irmão, tudo aquilo que um dia nos feriu vai se tornar um instrumento de cura para curar quem precisa. Então, se a gente é emocional: Deus, você se esqueceu de mim, eu estou fazendo a tua obra, eu estou internado e agora? Não. Deus não se esqueceu de mim quando eu estou mal. Como Deus também não me dá privilégios quando eu estou vivendo algo bom. Você acha que você é preferido de Deus em relação a alguém que está passando fome na África? Não, Deus não se esqueceu dele, se lembrou só de você. Mas o oposto também é verdadeiro. Numa crise, Deus não se esqueceu de você. Jornadas são individuais. Em cada processo que Deus permite que a gente passe, tem um propósito que Ele quer estabelecer em nós. Deus permite que alguns gigantes se levantem para levar a gente para novos níveis. Olha para a vida de Davi, irmão. Quem era Davi antes do gigante? A Bíblia diz que ele estava indo entregar comida para os irmãos que estavam na guerra. Davi não estava alistado, Davi não tinha roupa de soldado, cara de soldado, cheiro de soldado. Davi era um Uber Eats da época, estava indo levar queijo para os irmãos. Então você pega o gigante, era uma maldição para aqueles exércitos, mas o gigante se tornou uma bênção para Davi, tirou ele da invisibilidade e colocou ele na história. Ei, irmão, a gente começa a aprender a não questionar alguns gigantes que Deus permite que cheguem, porque podem ser o nosso passaporte para o próximo nível. Tem gigantes que eu enfrentei na minha jornada ministerial: perseguição, desonra, dúvida. Irmão, já preguei para 3.000 pessoas com a conta de luz de casa cortada. Já preguei para milionário com desafios para conseguir pagar contas em casa, e a alegria era a mesma. Por quê? Porque eu sei que o meu momento não define a minha história. Esses gigantes estão me ativando. Eu não estou abatido por conta da crise,
Eu também não vou me ensoberbecer quando chegar o dia do palácio. E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu! Tiago 1,12 diz assim: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Igreja, olha para mim, pega isso aqui. Feliz é o homem que persevera na provação. Todos enfrentamos provações. O que define a nossa história não é se a gente vai enfrentar provações ou não, todos enfrentamos. O que define o nosso destino profético é como enfrentamos as provações. Você quer medir o nível de maturidade de alguém? Você consegue medir o número da maturidade de alguém pelo número de horas que essa pessoa fez o que não gostaria de fazer. Por que a gente vê pais trabalhando, mulheres solteiras, mães que às vezes são a única fonte de provisão da sua casa, trabalhando mesmo cansadas, trabalhando mesmo com desafios, trabalhando mesmo com retaliações? Por quê? Porque eu preciso alimentar os meus filhos, porque eu preciso levar provisão para minha casa, porque eu preciso permanecer de pé, porque eu sou a segurança deles, porque eles precisam de mim. Irmão, esse nível de consciência faz com que a gente suporte provações. A visão, pega isso aqui em nome de Jesus, a visão é o que traz propósito à sua dor. Quando você tem uma visão clara, você suporta, Ari, a pressão de forma mais leve, porque eu sei por que eu faço o que eu faço. Hoje, por exemplo, eu tive uma crise de sinusite absurda, eu pregaria no primeiro culto, não consegui vir. Então eu tomei medicamento, eu descansei um pouco, eu tomei energético, quer dizer, até fez um stories, nem sei se ela postou, eu tomando medicamento com energético. Ela falou: amor, você está tomando medicamento com energético? Eu falei: amor, na vida tudo é equilíbrio. Medicamento me abate, o energético me eleva, tá tudo certo. Agora, eu preferia descansar hoje? Talvez. Na verdade não, mas talvez. Mas o Senhor me chamou para liderar um movimento, um avivamento, uma igreja. Então eu preciso fazer o que o Senhor me chamou para fazer, se eu quero viver o que o Senhor me propôs para viver. Porque meninos fazem o que querem fazer, homens fazem o que tem que fazer. Alguém está comigo aqui? Diga amém. Aleluia. Gálatas 6,9 diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo certo colheremos, se não desanimarmos. Irmão, olha para mim, pega isso aqui em nome de Jesus. E não nos cansemos de fazer o bem, ou seja, persistência, resiliência, pois no tempo certo colheremos. Aí agora tem uma condicional: se não desanimarmos. O que a Bíblia está ensinando para a gente aqui: é possível você começar bem e não terminar bem porque desistiu no meio do caminho. A Bíblia está dizendo que é possível começar bem e não terminar bem porque você desistiu no meio do caminho. Tem gente que começou semeando coisas boas, mas desistiu de semear porque ainda não havia começado a colher. Deus está dizendo: não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo certo colheremos, se não desanimarmos. Alguém aqui já viu aquela charge de um cara, um minerador, que ele está cavando, aí você consegue ver assim os diamantes, ele estava bem próximo de alcançá-los, ele desiste porque estava cansado demais. Alguém já viu uma charge com algo assim? Tem muita gente que está exatamente assim, em relação ao romper da sua casa, em relação ao mover no teu casamento, em relação à expansão do teu ministério. Pastor, eu estou há 5 anos fazendo o que Deus me chamou para fazer. Continue. Pastor, eu estou há 20 anos aguardando o cumprimento de uma promessa. Continue. Eu sei que nem sempre é motivador para nós que fazemos parte da geração mais ansiosa que a terra já viu,
ouvimos alguém dizendo que talvez o que você precise para viver o que Deus falou que você veria é esperar. Esses dias eu preguei sobre uma fé ousada, uma fé que entrega, uma fé que confia, mas uma das características de uma fé ousada era uma fé que espera. Talvez a palavra de ordem de Deus para alguém aqui é: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu não perdi o controle, eu não menti em relação ao que eu te prometi, eu não mudei de ideia. Então aguarde, confie, espere e continue semeando bem, porque se você não desanimar, no tempo certo colherá o que eu te prometi. Alguém está comigo? Diga amém. Sabe outra característica que é um desafio para a gente permanecer persistente, Lucas? Principalmente para meninos, é que meninos têm dificuldade de estabelecer alianças. Meninos têm dificuldade de estabelecer alianças. Quando a gente pega uma leitura das transições geracionais que a gente viu nas últimas décadas, a gente vê um extremo muito grande, por exemplo, entre os baby boomers e a geração Y, entre os baby boomers e os mileniais. Os baby boomers, eles fazem parte de uma geração que viram muitas revoluções sociais, culturais, econômicas. Então eles viram guerras como a Guerra do Vietnã, eles viram o Muro de Berlim ser construído, ser destruído, eles viram Fidel Castro assumir uma revolução em Cuba, depois destruir completamente Cuba por conta do socialismo e do projeto comunista. Eles viram muitas coisas acontecendo ao longo da história. Então o que os baby boomers eles fizeram? Eles se tornaram conservadores e completamente estáveis. Qual que era o conselho do seu avô, por exemplo, ou do seu pai? Pode ter uma variável aqui, mas a maior parte dos nossos avós, se fossem te aconselhar, eles diriam: tenha um bom emprego, com uma carteira assinada, compre a sua casa própria e invista na sua aposentadoria. Você precisa ter um lugar firme para trabalhar, você precisa ter um lugar seu para morar, e você precisa ter uma reserva para quando ficar velho. Porque tudo que eles viram foram instabilidades. Então, o que movia essa geração? Estabilidade. Como reflexo disso, porque todo excesso gera uma falta, as gerações que vieram depois dessa geração, elas começaram a liderar movimentos revolucionários, disruptivos, contra a cultura. Então a gente viu, por exemplo, o movimento hippie, o movimento Paz e Amor, a gente viu o ácido, LSD, a gente viu orgias acontecendo, a gente viu Woodstock, a gente viu várias coisas acontecendo por conta de uma geração que queria liberdade, porque se sentia muito oprimida pela busca de estabilidade da geração que os criou. Então o que acontece depois de uma geração muito forte, vem uma geração muito fraca? Aquele provérbio oriental que diz: homens fortes criam tempos fáceis criam homens fracos geram tempos difíceis. Então a geração que a gente tem hoje, os mileniais, geração touch, os nossos filhos, os adolescentes que a gente tem criado, liderado. Alguém está recebendo algo de Deus aqui nessa noite? Diga amém. Qual que é o desafio deles? É estabelecer alianças. Por exemplo, o meu sogro, o primeiro carro dele foi um Volkswagen, e por 30 anos ele só comprava Volkswagen. Por quê? Porque ele tinha uma aliança emocional com uma marca. O primeiro carro foi um Fusca, depois um Voyage, depois um Passat, depois um Gol. Se tiver o dono de alguma marca que não seja a Volkswagen aqui, e você é ovelha nossa, por favor, não se ofenda, mas eu só estou ilustrando, ok? Inclusive, se você quiser participar aqui do que a gente está construindo, seria incrível o dono de alguma montadora abençoar a nossa igreja. Amém? Alguém está comigo? Vocês estão achando que eu estou brincando, mas a gente não tem noção de quem está ouvindo a gente, amém? Eu sei do que eu estou falando. E aí o que acontece? Passat, qual que era o outro que ele teve? Aquele que lançou um tempo atrás, agora o Voyage. Para resumir, quando eu entro na família, a gente estava insistindo para o meu sogro aceitar a ideia de comprar um Toyota. Para ele era quase a traição de uma aliança com uma marca, porque a vida inteira eu tive uma marca. Agora, se você perguntar para a nossa geração, eu já tive mais 8 ou 9 marcas diferentes. A gente não está vinculado a uma marca. A gente quer saber qual que é o melhor custo-benefício, qual que é o melhor modelo. Só que essa desassociação com marcas é uma expressão de uma desassociação com alianças que a gente tem enfrentado em todas as frentes. Nunca vimos uma geração que trabalha tão pouco tempo em cada lugar. Por quê? Porque tudo está sempre ruim. A última empresa, o problema era o patrão, a outro problema era o ambiente, na outro problema eram os desafios, na outro problema era a meta, na outro problema era a logística, na outro problema... Talvez o problema seja que estamos tendo dificuldade de estabelecer alianças de longo prazo. Enfrentamos hoje um desafio de estabelecer alianças
de forma constante. Igreja, olha para mim. Isso não diz respeito só ao nosso trabalho, isso diz respeito ao nosso casamento. O número de divórcios dentro da igreja tem crescido, não tem diminuído. Por quê? Porque aceitamos como um plano B a ideia de divorciar se a gente não se adaptar no início do casamento. Aquela ideia de que a gente casa para sempre, muita gente já acha que isso é só algo figurado, folclórico ou romantizado. Se der errado, eu separo. Se eu não gostar da repreensão do pastor, eu mudo de igreja. Se eu não gostar de 3 pregações seguidas, eu saio dessa comunidade. Se eu não me adaptar muito bem ao meu novo chefe, eu mudo de emprego. Mas precisamos entender que isso pode ser uma expressão de imaturidade, porque meninos têm dificuldade de estabelecer aliança. Não dá para ser persistente se você não for maduro, e se você for maduro, você precisa aprender a estabelecer alianças. Qual que é a diferença entre uma aliança e uma conveniência? Aliança significa estamos juntos independente das circunstâncias. Conveniência significa estamos juntos até o dia que eu discordar de você. Uma conveniência significa a gente está junto enquanto a gente concorda. Uma aliança significa a gente está junto independente do que acontecer. Alguém está comigo aqui? Diga amém. Essa é a diferença fundamental entre aliança e conveniência. Porque só existe lealdade na discordância. Você não precisa, você que é voluntário aqui, guarda isso. Você não precisa ser leal ao seu pastor quando você concorda com ele. Mas você vai precisar ser leal ao seu pastor quando você discorda dele. A lealdade só existe na discordância. Você não precisa ser leal com a sua esposa quando você concorda com ela. Mas você vai precisar ser leal a ela quando você discorda dela. E é por isso que meninos não conseguem estabelecer alianças. Por quê? Porque meninos fazem o que querem fazer. Homens fazem o que precisam fazer. Alguém está comigo aqui ainda? Diga amém. Tudo bom? Você acabou de assistir uma mensagem aqui do nosso canal. Eu tenho certeza que ela te edificou e que ela vai gerar algo novo em você. E a gente separou mais 2 vídeos. Eu quero deixar essas indicações aqui para você continuar queimando com Jesus. E eu quero muito te fazer um pedido também. Se essa mensagem te edificou, comenta aqui embaixo, segue o canal, me ajuda a compartilhar para que mais pessoas sejam tocadas também. Deus te abençoe. O tema da mensagem de hoje é não ande sozinho. É interessante porque o Evangelho fala sobre pessoas tocando pessoas. Os maiores traumas que você carrega ou carregava estão ligados a provavelmente as pessoas que você mais amava ou tinha proximidade. A crítica de alguém que você não conhece não te fere tanto quanto uma crítica do seu pai. A crítica de alguém que você não tem estima não te fere tanto como a crítica de um líder. Uma das coisas que a gente mais vê em gabinetes pastorais são mulheres que se fecharam para o seu marido por conta de algo que um dia, no momento de ira, ouviram deles. Sobre a sua beleza, sobre a sua estética. Uma vez ferida é muito difícil de ser curada, porque da mesma forma que pessoas ferem pessoas, é preciso uma outra pessoa para curar você. Alguém está comigo? Diga amém. Agora, quando uma igreja fere uma pessoa, só o próprio Jesus consegue curar essa ferida. É interessante porque a Bíblia diz que Judas traz Jesus e ele se aproxima de Jesus com um beijo. Jesus, ele era tão semelhante aos seus, e essa é uma graça do Evangelho. O Evangelho faz com que a gente se torne cada vez mais parecido com o nosso Senhor, a tal ponto de Judas precisar identificar quem era Jesus, porque não dava para saber quem era Jesus e quem eram os seus discípulos. Então Judas, ele tem uma ideia brilhante, para ser bem irônico. Ele fala: eu vou dar um beijo, e aquele a quem eu beijar, vocês já sabem que é o Messias, é quem vocês procuram. Jesus então se aproxima, Judas se aproxima de Jesus, e ele entrega a Jesus com um beijo. E a Bíblia diz que Pedro fica tão irado. Pedro, ele não era sanguíneo. Pedro, ele era sanguíneo hemorrágico pingando, como diz Luiz Hermínio. Ele era impulsivo. E a Bíblia diz que Pedro então saca a espada e fere a orelha do soldado. É interessante porque existe um simbolismo nessa história. Alguém está comigo aqui? Diga amém. Porque a espada, em vários momentos na Bíblia, ela simboliza a palavra de Deus. Aquele soldado romano não era um soldado comum, ele fazia parte de uma comitiva de soldados que era de elite. Aquele soldado provavelmente falava mais de um idioma, ele não era da base
daquele exército, ele fazia parte de um grupo seleto daquele exército. Aquele soldado representava a sociedade. Então Pedro usa a palavra que era para curar, agora ele usa para ferir. E o simbolismo que acontece nesse momento é tão impressionante, é tão poderoso, porque o ouvido é o canal pelo qual a palavra acessa o coração de alguém. Irmão, guarda isso aqui em nome de Jesus. O que Pedro faz naquele dia é o que muitos de nós estão fazendo no púlpito esses dias. Usam a palavra de Deus para ferir aqueles que tentam perseguir a igreja, mas quando fazem isso, fecham o único canal de acesso ao coração de quem a gente foi chamado para alcançar. Tem pessoas que, talvez você, por muito tempo, a última coisa que você imaginou era estar dentro de uma igreja evangélica porque algum evangélico te feriu. Talvez a última coisa que você queria se tornar um chato porque alguém foi muito chato tentando tornar você o que você se tornou hoje. Você é um cristão. E a gente acha que essa forçação que muitas vezes a gente faz para converter pessoas vai ajudar. Na verdade, a gente está fechando o canal de acesso ao coração delas. Quantas pessoas aqui demoraram mais para ter esse encontro com Jesus por conta dos maus testemunhos de alguém que você já conheceu? Levanta as mãos. Eu lembro que os meus amigos de escola que se diziam evangélicos tinham o mesmo testemunho de vida que eu tinha. Os funcionários dos meus pais que se diziam evangélicos tinham um testemunho pior do que os funcionários que não se diziam evangélicos. Isso por muito tempo fechou o nosso coração, mas olha o que a Bíblia nos mostra nesse exemplo, irmão. Quando Pedro fere o soldado, ou seja, quando a igreja, usando a palavra, fere a sociedade, só Jesus pode curar. A Bíblia diz que Jesus pega a orelha daquele soldado, coloca no lugar e ele é curado. O que eu vim declarar aqui nessa manhã, a primeira parte dessa mensagem é que se você foi ferido pela igreja em algum momento, Jesus vai te curar nessa manhã. Alguém está comigo? Diga amém. Se você foi ferido por um líder em algum momento, Jesus quer te curar nessa manhã. Porque não é bom andar sozinho. Não é porque alguém te feriu em algum momento que você vai andar só. Não, você não vai ser um desigrejado. Receba esse nome de Jesus. Você não vai ser alguém que vai alimentar traumas. Você não vai ser alguém que vai alimentar dores. Você não vai fazer com outros o que fizeram com você. Você vai ser um líder melhor do que os líderes que você já teve. Você vai ser um pai melhor do que talvez o pai que você teve. Você não vai caminhar olhando para trás, você vai caminhar olhando para frente, porque pessoas feridas ferem pessoas, mas pessoas curadas curam pessoas. Pessoas amargas tornam qualquer ambiente amargo, mas pessoas saudáveis tornam qualquer ambiente doce. Você vai entrar em lugares de luto e a alegria de Deus vai invadir aquele lugar. Alguém pega esse nome de Jesus. Você vai participar de reuniões em que ninguém sabe o que fazer, mas Deus vai te dar a palavra certa na hora certa. Você vai ter conselhos de vida, você vai caminhar debaixo de sabedoria. Você não vai ser um espalha-bolinho. Sabe quem é um espalha-bolinho? Aquele cara que quando chega todo mundo quer ir embora. Tá todo mundo feliz contando testemunho, esse cara já chega falando de alguma notícia ruim. Alguém conhece alguém assim? Você tá, cara, o culto foi uma bênção, meu Deus, eu fui tocado. E chega alguém e fala: irmão, você viu quem foi preso? Você viu o acidente que teve na Castela? Não, você vai ser alguém que quando te verem de longe vai falar: cara, vamos chamar ele aqui, ele é incrível, mano. Mano, vem cá, conta pra gente, o que você falou semana passada, o que Jesus fez na tua família? Fala daquele testemunho do teu filho. Irmão, eu quero declarar sobre alguém pega isso aqui em nome de Jesus. Você e a sua casa serão como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas. Você não é qualquer um, você não carrega qualquer promessa. Você vai viver o que Deus declarou que você vai viver. Você pode declarar isso em nome de Jesus? Diga: eu sou quem Deus diz que eu sou. Diga: eu tenho o que Deus diz que eu tenho, e eu vou viver o que Deus disse que eu viveria. Alguém recebe isso aqui? Diga amém. O problema de andar sozinho, principalmente por conta de uma ferida do passado, é que a gente deixa de usufruir de bênçãos e promessas que Deus estabeleceu só para o corpo dele. Existem promessas de Deus que foram estabelecidas só para a unidade. Irmão, guarda isso aqui. Você e a sua esposa orando pelo mesmo motivo, de forma isolada, não tem o mesmo poder que você e sua esposa orando juntos pelo mesmo propósito. Há poder na concordância, há bênção na unidade. Se você está orando de um lado, em algum outro momento do dia sua esposa está orando pelo mesmo motivo, não tem o mesmo poder que os dois juntos de joelhos fazendo o mesmo clamor. Alguém está comigo aqui? É por isso que o ajuntamento dos filhos de Deus sempre gerou perseguição e incômodo, porque o inferno sabe que quando a gente está junto debaixo do mesmo propósito, somos poderosos em Deus.
Quando a gente fecha os nossos olhos, levanta as nossas mãos e começa a profetizar, irmão, isso move o reino espiritual. Você já viu um mapa de calor? Alguém já viu câmeras que tem? Quando você faz um mapa de calor, você consegue ver onde está uma pessoa, mesmo atrás de uma parede de concreto. Se a gente pudesse ver com os olhos espirituais o que acontece durante o momento de intercessão da igreja em unidade, irmão, isso é poderoso. Quando eu fecho meus olhos, a imagem que vem no meu espírito é como se fossem vários focos de luz sendo ativados. Isso vai se aumentando e a minha oração se funde com a sua, a minha fé se funde com a sua, e a gente começa a clamar, e a gente começa a se mover em oração, e os céus concordam com aquilo que é falado em nome de Jesus, e as coisas começam a se mover naturalmente. Não há quem possa nos resistir. Por isso eu vim aqui declarar em nome de Jesus: você não vai andar sozinho, a sua casa não vai sofrer divisão, a tua empresa não vai ruir, aquilo que Deus te deu não vai escorrer pelas suas mãos. Deus vai te dar graça para lidar com pessoas. Você não vai ser uma pessoa tóxica, não, você vai ser alguém que carrega vida. A Bíblia diz que não pode da mesma fonte fluir uma água doce e uma água saloba. A sua boca vai falar sobre vida e não sobre morte. Alguém pega isso aqui em nome de Jesus. Você vai falar sobre futuro e não sobre passado. Você vai falar sobre milagres e não sobre problema. Você vai falar sobre promessas e não sobre inquietações ou sobre ansiedade. Você vai falar sobre a liberdade de Deus e não sobre o jugo. Você vai falar mais sobre os livramentos de Deus do que sobre batalhas espirituais. Você não vai ficar falando o que você não quer ver, você vai declarar o que os céus já estão vendo. A Bíblia diz que no ano em que morreu o rei Uzias, o profeta de Deus foi levado à sala do trono de Deus, e ele estava lá inquieto, preocupado. Ele dizia: Senhor, ai de mim que sou um homem pecador e habito em meio de um povo de impuros lábios. Mas a Bíblia diz que do alto dos céus, na sala do trono de Deus, quando ele olha para a terra, os anjos diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da glória de Deus. Você não vai dizer o que os homens dizem, você vai declarar o que os céus estão dizendo. Vamos, igreja, diga: toda a terra está cheia da glória de Deus. Diga: a minha boca vai falar sobre vida e não sobre morte, sobre futuro e não sobre o passado, sobre bênçãos e não sobre maldições. Diga: a minha boca vai falar sobre promessas e não sobre problemas, vai falar sobre vitória e não sobre gigante, porque da minha boca flui um rio da vida de Deus. Diga: a minha casa vai permanecer de pé, não vai sucumbir, não vai se dividir, não vai se separar. Diga: eu e a minha casa permaneceremos em Deus todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Você pode dar um brado de liberdade no seu lugar. Aleluia, aleluia, aleluia. Alguém está recebendo algo de Deus aqui? Diga amém. 13 mil famílias online, Bélgica acabou de conectar. Sabe, é tão interessante a dinâmica de Deus, irmão, que se Deus quisesse fazer sozinho, Ele não tinha estabelecido 12 discípulos, Ele não tinha criado uma família espiritual. Eu lembro que eu estava sentado com o Brunão um tempo atrás, ele me falou algo que me marcou muito. Ele disse: Fernandes, Jesus não montou uma banda para fazer a sua tour. Jesus estabeleceu uma família espiritual para iniciar o seu ministério. Uma das coisas que a gente mais ouve nos evangelhos é sobre o poder da mesa. Desde Salmos até os evangelhos, o Senhor prepara uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Jesus utiliza uma mesa para cear com seus discípulos um pouco antes de ser traído e morto. A mesa é o lugar onde Jesus se revelava. Lá naquele caminho para Emaús, os discípulos estão desesperançosos, estão voltando para casa, acreditam que o Messias havia morrido, que a esperança deles não estava de pé. Mas a Bíblia diz que um homem então se apresenta para eles no caminho de Emaús e caminha junto com eles, e começa a falar para eles sobre as promessas. Aquele homem começa a dizer: mas a palavra não falava que maldito era aquele colocado sobre o madeiro, a palavra não falava que era necessário, a palavra não falava que o templo seria destruído, em 3 dias reconstruído. E enquanto ele vai trazendo à memória aquilo que a palavra de Deus dizia a respeito do Messias, ainda assim eles não entenderam quem caminhava ao lado deles. Mas a Bíblia diz que quando Jesus entra na casa, ao partir do pão, é revelado para eles que aquele homem que caminhava com eles era o próprio Cristo.
Pega isso aqui em nome de Jesus. Tem coisas que Deus só vai te revelar na unidade e na mesa. E aí, tudo bom? Você acabou de assistir uma mensagem aqui do nosso canal. Eu tenho certeza que ela te edificou e que ela vai gerar algo novo em você. E a gente separou mais 2 vídeos. Eu quero deixar essas indicações aqui para você continuar queimando com Jesus. E eu quero muito te fazer um pedido também. Se essa mensagem te edificou, comenta aqui embaixo, segue o canal e me ajuda a compartilhar para que mais pessoas sejam tocadas também. Deus te abençoe.